Deixa eu fazer uma introdução aqui, né? Nós convidamos o Cadu, né, o Carlos Eduardo, do CONEP, Conselho Nacional de Pesca, para coordenar esse painel, tá? Sobre estatística, é um painel bastante importante. Então, o Cadu está com a palavra aí, com a coordenação. Tá bom? Obrigado, hein? Obrigado também. Gostasse? Então, pronto. Vamos fazer um painel aqui para falar de estatística pesqueira, política, metodologia e resultados. Nós temos como palestrantes Alex Lira, por favor. Obrigado aí. O Alex Lira é o coordenador geral de estatística lá no Ministério da Pesca. DEPOP, como é? Não, DPEPA, Departamento de Pesquisa e Estatística. DPEPA. DPEPA. Tem o André Matos. Não vai ser você? Cadê o André Matos? Vai ser você que vai falar? Vai. O André Matos é da Câmara de Desenvolvimento da Pesca aqui na Fiesc, que é um armador de pesca aí das antigas. Eu conheço desde que eu cheguei na FURG em 1986, ele já era dono de barco. Por favor, André. Cara do camarão aí, né? Forte no camarão. O Luiz Matsuda, do Sindip, vai falar sobre o Observatório da Pesca do Santa Catarina. E, finalmente, o nosso amigo Roberto Varlich, meu calouro na FURG. Então, vamos começar o painel. Eu não sei, tem essa ordem aqui de fala, eu acho que deve ser para obedecer. Por favor, Alex, faça a sua apresentação aí. Só esperar o pessoal colocar aí. Localizou aí? Tá ligado já? Bem, boa tarde a todos e todas. Como o Cadu muito bem colocou, meu nome é Alex Lira. Talvez aqui alguns não me conheçam de cara nem de nome. Pois bem, sou Alex Lira, coordenador geral do Departamento de Pesquisa e Estatística do recém-criado Ministério da Pesca e Aquicultura. Então, o nosso departamento, que é coordenado pelo Marcelo Viana, tem uma tarefa árdua e complexa, que eu acredito que, olhando alguns aqui, eu já conheço. Então, a complexidade que se tem por trás dessa dificuldade de se gerar uma estatística consolidada a nível nacional. E aqui estou ao lado de grandes, e aqui um dos maiores cabeças nesse contexto. Então, agradeço o convite novamente à Expo Pesca. E tentarei aqui, 25 minutos, é isso mesmo, né? Então, tentar nesse tempo aqui explicar e falar um pouco para vocês o planejamento do Ministério da Pesca e Aquicultura em relação à estatística pesqueira. A princípio, aqui eu vou tratar da estatística pesqueira marinha. Isso não quer dizer que não iremos ter ações para a estatística pesqueira continental, bem como para a aquicultura. Então, o foco aqui seria a estatística pesqueira marinha. Então, eu trouxe aqui brevemente algumas perguntas norteadoras que vão nortear a apresentação ao longo desses 25 minutos, agora um pouco menos. Alex, só um minutinho. É 25 mesmo? Você está preparado para 25? Não necessariamente, eu posso terminar antes. Então, pronto. Marca para 15 aí, porque aqui no papelzinho está dizendo que é 15. Tá. Tá bom? Obrigado. Tentarei. Valeu. Provavelmente vou passar um pouco. Bem, enfim. Então, eu trouxe algumas perguntas norteadoras. Algumas delas provavelmente vão ser respondidas pelos demais na mesa também, que são as perguntas que nos guiam dentro do Ministério em termos de tentar e efetivamente criar a consolidação de uma estatística pesqueira a nível nacional. Então, já adianto a todos vocês que o trabalho que o Ministério vem fazendo não é um trabalho apenas de uma pessoa, não é um trabalho apenas do Ministério da Pesca, é um trabalho das universidades, é um trabalho dos programas de monitoramento, que com muita dificuldade continuaram perenes ao longo do tempo. Eu vou destacar aqui, provavelmente o Roberto vai falar muito melhor, no caso do PMAP. Então, é um trabalho muito colaborativo. O princípio, a base do trabalho do MPA é exatamente essa. Então, qual a importância da estatística pesqueira estruturada?
uma pergunta que provavelmente outros vão vir a falar. Qual o planejamento do Ministério da Pesca? Tudo é novo? Será que o Ministério da Pesca está criando a roda? Não. Já adiantando a resposta. O que foi realizado agora e quais seriam os próximos passos nesse contexto de tentar consolidar essa estatística pesqueira? Havia colocado aqui uma questão de estrutura, eu posso adiantar, mas só para destacar que dentro do Ministério, a secretaria responsável por essas questões, ou pela pasta voltada para a estatística pesqueira, é exatamente a Secretaria Nacional de Registro, Monitoramento e Pesquisa, que hoje, à frente dela, está o Luiz Gustavo Cardoso, que é professor da FURG, e está à frente do processo hoje de coordenação, substituindo a anterior secretária, Flávia Lucena Fredu. Então, nesse contexto, dentro dessa secretaria, um dos departamentos e uma das coordenações está focada especificamente na questão da estatística, que no caso é a Coordenação Geral de Estatística da Pesca e Aquicultura. Entre as atribuições da SERMOP, uma delas é exatamente restabelecer a estatística e aquícola também a nível nacional. Então, normalmente se fala muito, o Brasil não tem estatística pesqueira há mais de 10 anos. Eu não sei como é que vocês se sentem quando escutam isso. Na verdade, o Brasil não tem estatística pesqueira consolidada. O Brasil tem estatística pesqueira em algumas regiões. Então, a gente não tem isso consolidado a um nível nacional. Mas nós temos estatística pesqueira, de qualidade, diga-se de passagem. Nesse contexto, dentro do departamento, uma das atribuições também do departamento é consolidar e analisar de forma integrada, na medida do possível, as informações da pesca, seja marinha ou continental, coletar, agrupar e sistematizar bancos de dados, para tentar, dessa forma, integrar essas informações e, consequentemente, dar publicidade dela ao público e, de uma forma geral, subsidiar o ordenamento pesqueiro. Então, a nossa secretaria, as ações voltadas para a estatística, elas vão ter um fim de subsidiar a gestão em termos de ordenamento também. Isso não quer dizer que somente isso, né? Então, qual seria a importância da estatística pesqueira estruturada? Acredito que eu não preciso detalhar muito isso aqui nesse contexto, tendo algumas cabeças pensantes e que são da área, inclusive. Mas, em termos gerais, os dados que são gerados pelos programas de estatística, pelos projetos de pesquisa, contemplando dados biológicos, dados estatísticos, dados de rastreabilidade, bem como a avaliação de estoque, das avaliações de estoques que são oriundas desses estudos e desses dados, eles são fundamentais para a gestão. Sem dados, a gestão não consegue efetivamente gerir os recursos, gerir os ecossistemas. Então, esses dados que são produzidos ou que vão ser integrados, sistematizados, eles vão ter como objetivo subsidiar a gestão na tomada de decisão, nos diferentes aspectos, seja de uma espécie do nível biológico, aceitável para a exploração dessa espécie, de uma espécie X, ou seja, a definição de quais recursos vão estar associados a um tipo de modalidade de pesca ou não. Então, o contexto da estatística, que é um desses pontos, é um desses dados, ele é fundamental nesse processo. Não apenas, mas no final, o objetivo maior, subsidiar a gestão no contexto da tomada de decisão. Então, nessa mesma lógica, um outro grande objetivo da estatística pesqueira estruturada é exatamente tornar o que parece invisível, visível. Em algumas regiões, a pesca é completamente invisível. As pessoas não sabem quanto se produz, qual a receita que isso é gerado e, consequentemente, qual o nível de exploração que determinados recursos possuem hoje, ou estão. Então, a possibilidade de tornar o invisível no visível é também um dos objetivos da estatística pesqueira estruturada e consolidada. E, então, chega-se a uma outra pergunta. Ok, ótimo, isso que você falou é muito bonito, mas como é que se tenta estruturar uma estatística pesqueira a nível nacional, considerando todo um contexto que eu acho que o Roberto vai destacar aqui posteriormente na apresentação dele, todo o contexto de mudança institucional que a pesca teve ao longo dos últimos 20, 30 anos, quiçá da história da pesca no país, é complexo. Por isso que no início da fala, isso é um grande desafio e que a ideia que nós temos em termos de ministério não é fazer uma entrega para os 4 anos do governo. Não.
A ideia é tentar tornar uma estrutura mínima necessária para que quem venha posteriormente possa dar continuidade. Isso já aconteceu no passado. E, infelizmente, nós vimos que uma estrutura criada foi desmontada e uma outra nova está sendo tentada agora. A gente não pode desistir. Eu sei que vários, no final, às vezes cansam de escutar esse fato de que é só mais um que está vindo tentar. Mas a gente não pode desistir. O princípio, por exemplo, das universidades está por isso. A gente tem que sempre tentar gerar informação. E o uso dessa informação aí é um outro caso que entra no contexto da gestão. Então, quais são os pilares do trabalho que a gente vem fazendo? O primeiro deles é um trabalho colaborativo. Foi o que eu falei no início. O MPA não trabalha só, certo? Nós estamos desde o ano passado com um trabalho muito forte de contato com vários, inclusive, que estão aqui, de tentar obter essas informações, de tentar sistematizar isso e, consequentemente, que é o que vai ser gerado, que eu vou mostrar para vocês aqui depois, formalizar um fluxo de dados, de informação, seja dos programas perenes que já existem hoje, ou sejam de outras iniciativas que vão vir a surgir. Colaboração, sistematização e consolidação de dados, bem como a transparência e publicidade. A gente não tem como muito fugir disso. Eu estava ouvindo aqui, eu acho que alguém falou, eu ouvi mapa de bordo, acho que foi quando eu estava sentado ali. O mapa de bordo, por exemplo, é algo que hoje ainda, certo? Ele ainda fica restrito a nível de ministério, em termos de produção, por exemplo. Mas o Ministério vem trabalhando em formas de tentar dar publicidade a essa informação e, consequentemente, usá-la em termos de gestão, como já vem sendo. Mas a publicidade é muito importante nesse contexto. Então, dessa forma, através da colaboração, sistematização e consolidação, transparência e publicidade, a ideia é tentar, e efetivamente fazer, uma estruturação de um programa de estatística a nível nacional, que não vai ser, como eu disse antes, 100% pontuado ou feito pelo MPA. Ele vai ser feito através de um trabalho colaborativo. Eu vou repetir essa palavra aqui algumas vezes até o final da apresentação. Então, considerando iniciativas existentes, mas novas iniciativas também, que eu vou pontuar posteriormente. Tentando, e efetivamente fazendo, a possibilidade de ter informações mínimas padronizadas. Nós sabemos que existem programas de monitoramento perene, cada um com sua metodologia, mas que geram informações que podem ser padronizadas e efetivamente utilizadas em termos de gestão. Então, exatamente essa é que seria o contexto da ideia. E aí eu volto. Tudo é novo? Não. Como eu disse antes, o MPA ele não está inventando a roda. Ele não está fazendo nada que não tenha sido tentado antes ou que já exista. O que está se tentando fazer é integrar essas informações. Então, iniciativas de estatística pesqueira, elas já existiram e elas continuam até hoje. Um dos principais exemplos estão aqui. Então, nós tivemos no passado um programa, o StatPesca, e hoje nós temos estatística. Nós não temos a nível consolidado. Então, nós temos o PMDP e o PMAP aqui. Inclusive, eu estou na terra do PMAP. Então, a estatística ela está acontecendo. Novamente, não a nível nacional. Então, por exemplo, iniciativas como o PMDP, que é também um processo de compensação para a exploração do petróleo e gás, né, semelhante ao PMAP, o PMDP é para o Nordeste, vou mostrar depois, que é feito através de quê? Trabalho colaborativo, através de algumas instituições. Então, FIPERJ, Instituto de Pesca, a Fundapeg, a Univale, efetivamente, e outras instituições privadas através de consultoria. Claro que essas outras instituições trabalham também nesse processo, como um processo de exigência feito pelo órgão licenciador da exploração de petróleo e gás. Não cabe detalhar isso, como eu disse, eu estou na terra do PMAP, então acredito que aqueles que estejam inseridos nesse processo conhecem muito bem. No entanto, o que se falta, ou o que não temos ainda, é essa integração, certo? Entre essas informações que contemplem não só iniciativas perenes, como o PMDP e os PMAPs, bem como outras iniciativas e projetos que perduram ao longo do Brasil inteiro e que, efetivamente, nunca se tornaram visíveis. Então, qual seria o planejamento? 4 pontos principais. O primeiro é identificar, conhecer essas iniciativas. No caso dos PMAPs, é muito mais simples, porque existe todo um arcabouço por trás. Você consegue acessar essa informação muito mais rápida, e aqui eu agradeço a todos
que colaboram no PMAP, porque isso facilita a vida de muita gente, seja do usuário, do pescador, do armador, seja da gestão. Reconstruir, consolidar para construir. Ou seja, seria um processo basicamente de tentar revisar e recuperar o que já existe para propor algo novo, certo? Ou, como eu já disse, não tão novo. Tentar recuperar e fazer algo que já foi tentado, mas de uma forma mais integrada. Então, qual seria o planejamento do Ministério da Pesca e Aquicultura? Ele se divide basicamente em 3 grandes marcos ou ações. Alguns desses eles já estão em andamento e eles podem andar simultaneamente. Okay? O primeiro deles, a reconstrução histórica da estatística pesqueira. Nós temos uma reconstrução que foi feita pela professora da Universidade Federal de Sergipe, Kátia Freire, de 1950 até 2015. Então, a ideia, baseada na recuperação de informações dos diferentes PMAPs, dos PMDPs, dos projetos de pesquisa, de um pesquisador que foi lá, submeteu um projeto, ganhou e fez um monitoramento de desembarque em uma praia X, consolidando isso, seria recuperar essa informação, novamente reestruturando de 1950 até 2022, que seria o ponto de start que nós começamos. Além disso, seria criar a rede integrada de estatística pesqueira nacional, que eu vou detalhar brevemente nos próximos slides, bem como a criação e oficialização de um novo sistema de recebimento de dados e, consequentemente, padronização e publicidade, associado à plataforma Pesque Brasil. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas o Pesque Brasil é a nova plataforma do MPA para os diferentes sistemas, sejam esses de registro, e a gente também pensa em contemplar a questão da estatística dentro dessa mesma estrutura. Ok? Tá. Então, como eu disse, o primeiro passo seria o mapeamento dessas iniciativas, né? Isso já vem sendo feito e tem 2 objetivos principais, que é a coleta dessas informações pretéritas, a identificação de programas ou iniciativas que pré-existiram e que existem até hoje. Isso tem um outro objetivo principal, que é evitar sobreposição. O MPA não vai sobrepor nenhuma iniciativa que já existe. Na verdade, tem que fortalecer essas iniciativas que já existem. Então, não faz sentido nenhum... você tem um programa funcionando em uma região, você vir e acabar passando por cima. Não, a ideia é fortalecer. Segundo passo, essa rede integrada, ela visa contemplar os programas de iniciativa ou iniciativas de monitoramento de desembarque pesqueiro, sejam estes em curso ou futuro. Cadu, vou só te pedir 5 minutos depois do tempo, ok? E isso vai ser integrado a essa rede, que vai ser uma rede de colaboradores oficializada, efetivamente, que vai ser compiladas essas informações, padronizadas essas informações a nível de MPA em diferentes fatores, como já é feito, por exemplo, nos PMAPs. Então, por isso que eu disse que o PMAP facilita muito a vida, porque toda a estrutura que foi criada com essa qualidade de informação, basicamente, o que precisaria ser feito nesse contexto é a informação que já existe no sistema do PMAP ser integrado a esse sistema do MPA. Então, esse contexto teria, nessa rede integrada, a formalização de fluxo de dados, ou seja, como esse dado iria dessas iniciativas para essa plataforma que eu vou citar posteriormente, a Pesque Brasil Stat, a implementação também de iniciativas ou programas novos que venham a complementar as lacunas identificadas na primeira etapa, a definição de características mínimas e padronização de informações a serem inseridas no sistema e o acompanhamento contínuo das metodologias aplicadas em diferentes programas de monitoramento ao longo da costa. Nesse sentido, posteriormente, seria a criação do Pesque Brasil Stat. Isso já está planejado com o objetivo de recepcionar essa informação de forma padronizada dentro do sistema e, consequentemente, se dar publicidade através de painéis de BI e boletins também de estatísticos digitais, assim como acontece hoje no próprio PMAP. E o que foi realizado até agora? Nesse contexto, como eu citei, a primeira etapa era identificar. Então, identificamos inúmeras lacunas onde não se tem informação. Muito bom que a região sul-sudeste continua e tem muita informação ao longo dos últimos anos, mas isso é bem diferente para o norte e nordeste, por exemplo. Então, essa compilação de informação vai ser gerado uma reconstrução da estatística pesqueira e, com esse mapeamento, identificamos lacunas. A princípio, essas lacunas já começaram a ser preenchidas com programas ou projetos de monitoramento, a princípio, de 3 a 4 anos, okay? Tanto no Piauí,
Pernambuco, Alagoas e Paraíba, bem como no Rio Grande do Sul. E outras iniciativas estão por vir também. No próprio mapeamento, Amapá, Pará, Maranhão e Bahia são outras regiões que nós temos lacunas imensas, com pescarias super importantes, que não têm informação. Então, a ideia é o MPA, dentro de sua estrutura, prover projetos, a princípio, como eu disse, de 3 a 4 anos. Pensando, claro, a longo prazo, que eu vou citar depois. Além disso, nós tivemos e estamos tendo um contato muito forte, tanto com o ICMBio, com MMA, através do IBAMA e o IBGE, para a construção de ACTs, de acordo de cooperação técnica, para tentar facilitar esse fluxo de informação vindo direta dessas instituições. No caso dos PMAPs, que não precisa detalhar, mas a informação vai do PMAP para a Petrobras, e a Petrobras encaminha isso via relatório técnico para o IBAMA. Então, nós temos acesso, por exemplo, hoje ao SEI do IBAMA e coletamos a informação direto de lá. Mas esse trabalho é manual. A ideia é tornar esse fluxo oficial e, consequentemente, essa informação indireta. E o que é que nós temos hoje, se formos olhar de uma forma geral, o que temos de monitoramento de iniciativas, seja pelo MPA, ou seja, iniciativas perenes. Aqui não estão incluídos projetos de pesquisa, certo? Então, temos dados que estão sendo providos pelo projeto Monitora, do ICMBio, principalmente no Pará e no Maranhão também. No Piauí, o MPA, como eu mostrei anteriormente, tem projetos, tanto no Piauí, Pernambuco, como Alagoas, e Paraíba também. Ceará e Rio Grande do Norte, nós temos o PMDP, que é semelhante ao PMAP, só que é o Projeto de Monitoramento e Desembarque Pesqueiro, que são coordenados por uma instituição privada que a Petrobras contratou para se fazer isso lá, nessas regiões. Em Sergipe também temos iniciativa perene, coordenado também por uma empresa privada, mineral. Projeto Budiões também gera informações desde 2016, praticamente de uma forma perene também, dentro desse prazo, no sul da Bahia. E nós temos aqui a região sul-sudeste, principalmente com os PMAPs, além do Rio Grande do Sul. Então, atualmente, são 14 estados e mais de 150 municípios que apresentam dados perenes. Então, por isso eu retorno. A estatística pesqueira, quando se diz não existe, ela só não está consolidada. Okay? Então, quais seriam os próximos passos? Seria a oficialização dessas etapas, né? Seja o acordo de cooperação técnica, os novos projetos de monitoramento naquelas regiões que eu mostrei, Amapá, Pará, Maranhão e Bahia, o Plano Nacional da Estatística, que já está sendo construído pela equipe técnica e vai ser oficializado esse ano. Para falar a verdade, todo esse processo aqui, o que eu estou mostrando para vocês, ninguém viu ainda. Então, é bem novo todo esse processo. Além da construção do PESC Brasil Stat, que já está em fase já inicial da arquitetura, da construção da arquitetura do sistema. Então, quais as principais dificuldades que a gente pode mapear nesse contexto? Falta de integração, como eu citei antes, e um outro ponto muito importante, recurso financeiro necessário. Uma estatística, os colegas do PMAP aqui podem falar muito melhor do que eu, não é barato, é caro, é oneroso. Então, a gente precisa, de uma forma geral, gerar ou buscar instrumentos para tentar captar recursos. Então, por exemplo, seja através do governo, seja através de atividades potencialmente impactantes ao ambiente, então petróleo e gás, parques eólicos, portos e etc., bem como fundos, sejam esses privados, públicos ou também internacionais, podem ser um caminho. Okay? E, por fim, só para finalizar, estamos fazendo, talvez não na velocidade ideal que muitos esperavam, ou que a pesca necessita, mas está sendo feito passo a passo, aos poucos, com muitas dificuldades e também com muito, muito trabalho colaborativo, de vários aqui, como já foi citado. E, nesse sentido, só como uma mensagem final, o fortalecimento da geração de dados, de uma forma geral, ela é fundamental. Eu já falei isso anteriormente na questão da gestão. Mas ele é fundamental para o sucesso das políticas públicas. Sem dados, como eu disse anteriormente, nós não conseguimos fazer uma gestão segura e consolidada, e robusta, de certa forma, seja dentro da pesca ou seja da aquicultura. Então, acho que era isso. Valeu. Muito obrigado, Alex. Toma assento aí. Vou chamar agora o André Matos. O André coordena a Câmara da Pesca na Fiesc, e estão fazendo aí um trabalho interessante de
compilação, software de captação de dados, etc. Por favor, André. Boa tarde a todos. Vejo a Expomar como um momento ímpar na atual conjuntura. E como disse meu amigo Cadu, eu sou armador e labuto no setor já há um bom tempo. Se aprende várias questões. Então, é um setor que tem uma enorme importância, produz uma proteína muito importante para a saúde humana. Então, dentro desse tempo, nós vimos a necessidade de, o companheiro está falando a respeito de dados, né? E nós já viemos que a equipe, né, da Câmara, da Federação das Indústrias, trabalhamos já há mais de 4 anos, levantando esses dados, que não é fácil de conseguir. E, no momento, agradeço a todos que colaboraram, né, que vai ser mencionado posteriormente. Como eu falei, de trabalho em equipe, quem vai fazer a apresentação do trabalho é o Matheus. Então, era isso, para dar entrada. Matheus, por favor. Boa tarde a todos, eu sou o Matheus, sou analista da Federação das Indústrias, trabalho com as câmaras e a gerência de desenvolvimento industrial. E estamos sempre apoiando a liderança, a presidência do André na nossa Câmara da Pesca. Então, esse é um trabalho fruto de uma cooperação, aqui liderado na Univale pelo professor Roberto. Também temos o Sindip, a Secretaria da Pesca e o Observatório Agro, que é vinculado à Secretaria da Pesca. Como o Alex comentou, nós temos dados em Santa Catarina, mas falta consolidá-los. E em Santa Catarina nós temos dados, e o que nós buscamos fazer a partir dos dados públicos, dados já produzidos, né, então são dados secundários, não dados primários, é consolidar esses dados e mostrar como a indústria da pesca e a aquicultura catarinense é grande. Alguns dados é até maior talvez do que se pensava. Então esse dado nós consideramos que é talvez um projeto inédito aqui no estado de Santa Catarina e talvez até no Brasil. Aqui, inicialmente, vou fazer só uma introdução. O que é a nossa Câmara? O que é essa Câmara de Desenvolvimento Industrial da Indústria da Pesca, na Fiesc? A Fiesc, a federação que representa a indústria de Santa Catarina, do Sistema S, o Senai e SESI. O objetivo dessa Câmara é desenvolver o setor, é apresentar novas tecnologias, é aproximar a indústria com pesquisa e agentes do governo, com as melhores práticas, produção de dados e apresentação de novas tendências, basicamente. A estrutura da Câmara, ela é dessa forma: o presidente da Câmara, aqui no nosso caso o André Matos, o executivo da Câmara seria a equipe da Fiesc. Eu só sou um membro da equipe, mas o Ivo participa ali comigo, tem toda uma equipe técnica de dados do Observatório da Federação, e os representantes do setor industrial e também da academia, como pesquisadores, e do governo, como secretários, analistas e por assim vai. A estruturação ela ocorre em reuniões ordinárias. Basicamente, dependendo da Câmara, nós temos 18 câmaras na Fiesc, para vários setores, diversos setores. No caso da Câmara da Pesca, na média, a gente faz uma reunião a cada 3 meses, 2 meses, reuniões ordinárias. Reuniões extraordinárias ocorrem quando tem algum tema específico, que demanda alguma reunião extraordinária. E grupos de trabalho, no qual esse projeto de desenvolvimento de dados é um grupo de trabalho que nós já se reunimos antes, tanto com o pessoal da Univale, do Sindip, da Secretaria do Estado, para desenvolver esse projeto. Aqui a classificação. Essa classificação é muito importante, que é por essa classificação que nós conseguimos identificar os dados, coletar e organizar. Então, nós consideramos a classificação seção C, pelo CNAE, Classificação Nacional de Atividade Econômica. A seção C refere-se à indústria, o processo industrial da pesca, e a seção A é a parte da agricultura, entra na classificação econômica de agricultura, que entra de pesca e agricultura. Então, nos dados que eu vou apresentar na sequência, estou utilizando essas duas classificações, que englobam o setor da pesca. Então, agora, inicialmente, eu vou começar pelo mercado de trabalho. No mercado de trabalho, os dados, nós temos aqui os dados mais recentes, que a gente tem base pública, né? Na questão de empresas, aqui para Santa Catarina, no dado de 2002, a evolução, isso contando a parte de pesca industrial e a pesca e aquicultura, nós temos a evolução positiva no número de empresas, chegando no estado catarinense, 593 empresas em 2022, CNPJs registrados,
E empregos, no dado mais recente de maio de 2024, segundo o CAGED, com 12.206 dados empregados formais no Estado. Isso são só dados formais, fora os informais, né? Então, a indústria da pesca como um todo emprega mais de 12 mil trabalhadores no Estado de Santa Catarina. E um crescimento positivo, a gente vê pela evolução do gráfico. E se colocar esse dado em relação aos outros estados do país, nós temos a liderança do Estado catarinense, tanto em relação a empresas como empregos. Ali no dado de empresas, 14% do total das empresas da pesca do Brasil está em Santa Catarina. E isso coloca o Estado em primeiro lugar. É o Estado onde tem maior empresa do setor da pesca. Ao mesmo tempo, isso reflete em empregos. Ou seja, 23% do total de empregos da indústria da pesca do Brasil está em Santa Catarina. Também coloca o Estado em primeiro lugar, no Estado que tem mais empregos formais no setor da pesca. Aí nós colocamos os dados por porte. Nós temos vários dados do mercado de trabalho, mas tentamos focar nesses principais por porte. Aí nós dividimos a parte da pesca industrial e da pesca de aquicultura. Na pesca industrial, são parecidos, mas na pesca e aquicultura predomina mais a parte de microempresas. São 92% são microempresas. Na pesca industrial, pequenas e micros dominam, com 70% e 23%. E pelo lado dos empregos, nós temos uma mudança. As grandes indústrias são as que empregam mais, né? Então isso reflete que os empregados da pesca, na parte da pesca industrial, que é esse gráficozinho aqui, mais de 51% do total de trabalhadores da indústria da pesca estão em grandes empresas, em grandes indústrias, aqui em Santa Catarina. E na parte da pesca e aquicultura, que é na parte da agricultura, já é mais equilibrado entre micro e pequenas empresas, esses trabalhadores que estão vinculados. O saldo é essa movimentação que tem de empregos. Aqui no acumulado, dados mais recentes, de janeiro a maio de 2024, o setor gerou 1.104 novos postos de trabalho. Aí, tanto os dois, pesca industrial e pesca e agricultura. E do lado é o mesmo dado, só que dividido em setores. As empresas que mais geraram esses empregos são empresas de micro, depois grande porte, médio e pequeno porte. A evolução do saldo, nós vemos que tem uma questão sazonal, da própria questão da dinâmica, da natureza da indústria da pesca. Em dezembro, é uma sazonalidade da indústria como um todo, não é uma sazonalidade do setor, mas, de qualquer forma, a despeito da pandemia, de todas as questões que têm ocorrido nos últimos anos, nesse ano, a gente teve um resultado positivo, com sucessivos saldos positivos, tanto na pesca industrial, tanto como na pesca industrial, o que resulta aquele dado anterior de mais de 1.000 empregos gerados nesse ano. Essa é a diferenciação por regiões. Aqui a região do Foz do Rio Itajaí, e sobretudo Itajaí, é onde está o polo da indústria da pesca, tanto da pesca industrial como da pesca artesanal. Nós temos, por empresas, do total daquelas empresas que eu apresentei antes, 422 estão aqui, nessa região de Foz do Itajaí, o que, com as maiores empresas Itajaí, Navegantes e Penha, que representam quase mais de 40% do total das empresas, né? Eles são os outros, em segundo e terceiro lugar, da região sudeste e litoral sul. Isso para a parte de empresas. Empregos também é um reflexo do número de empresas, né? A maior parte dos empregados da indústria da pesca estão na região do Foz do Rio Itajaí, sobretudo no município de Itajaí. Mais de 30% do total dos empregados do setor da pesca catarinense está no município de Itajaí. Navegantes, em segundo lugar, depois vem o município de Penha. Agora é um perfil social, é um dado mais social do trabalhador. Aqui por gênero. Inicialmente nós temos a parte da industrial, da pesca, por gênero. Isso é um dado talvez diferente ou talvez não esperado, que o gênero feminino é o gênero que predomina na pesca industrial de Santa Catarina. 54% dos trabalhadores são do gênero feminino, diferentemente do que ocorre na pesca e na aquicultura, que mais de 95% é do gênero masculino. Na faixa etária, também ocorre uma diferença. Os trabalhadores da pesca industrial predominam na faixa de 18 a 49 anos, são mais novos do que na faixa de pesca e aquicultura, onde predomina os trabalhadores na faixa de 30 a 64 anos. Perfil social, agora a questão da remuneração e escolaridade. A remuneração é semelhante, tanto na pesca industrial quanto na pesca e aquicultura, só com um pouquinho de diferença.
para a parte da pesca industrial, que chega a mais de R$ 2.600 por mês a média. E essa escolaridade também é semelhante, mas a maioria da parte da pesca industrial tem ensino médio completo. 51% no mínimo tem ensino médio completo, e na parte da pesquicultura chega a quase 46% de fundamental completo. E esses trabalhadores dos dois setores, eles ganham, na maior parte, 55% até 2 salários mínimos e meio, e se colocar até 5 salários mínimos, daí chega a mais de 90%. 97% ganham até 5 salários mínimos. Para ver como esse valor vai influenciar no faturamento e no reflexo na economia, na movimentação, consumo de toda a economia. Agora, vamos para os dados da produção. Aqui nós temos bastantes dados, e esses dados vão indicar, vão consolidar, afirmar como a indústria catarinense da pesca ela é relevante, importante, e talvez a pioneira e líder no estado de Santa Catarina. No valor bruto da produção, para o dado de 2022, que é o mais recente que nós temos do IBGE, o valor bruto da produção é o valor total da produção, antes de ir para a venda, né? Chegou em 2022 a 3,8 bilhões de reais, o que representa mais de 60% do valor. Aqui é só pesca industrial, infelizmente só temos esse dado para pesca industrial. Esse dado representa 60% de todo o valor da produção do Brasil. Tudo está aqui em Santa Catarina, 60%. Coloca o estado em primeiro lugar. E estimativas que nós fizemos no observatório com uma metodologia de economia, de econometria, chega-se que em 2023 o dado pode chegar a mais de 4 bilhões de reais. Na produtividade, é o segundo setor em produtividade no Brasil, o setor industrial. E em valor adicionado, o valor da transformação industrial também, mais de quase 70% do valor adicionado da indústria da pesca nacional está em Santa Catarina. E, por fim, faturamento. A mesma coisa segue a mesma tendência, 60% do faturamento da indústria nacional brasileira da pesca está em Santa Catarina, provendo daqui. O que coloca esse setor é gigante. O setor industrial da pesca em Santa Catarina ele é quase um monopólio do setor industrial brasileiro. E um dado agora sobre o setor público, influência na arrecadação. Esse setor é tão grande e, por consequência, ele vai influenciar na arrecadação e o setor que tem todo o direito de cobrar um retorno do governo, porque ele gera impostos que chegam quase a 200 milhões de reais. Em 2023, nos dados que nós temos estimados e dados oficiais, o ICMS é o dado oficial da Secretaria de Estado da Fazenda, nós separamos sobre pesca industrial e pesca e cultura, chegou a 53 milhões de reais em Santa Catarina arrecadado pelo setor. Do IPI foi estimado pela nossa metodologia do Observatório da Matriz de Sumo Produto, chegando a 18 milhões o somatório do setor de arrecadado de IPI, e outros dados do setor chega a outros impostos e menos subsídios a 113, totalizando 185 milhões de reais arrecadados, que foi para os cofres públicos que o setor arrecadou. Ao mesmo tempo, o setor ele gera essa quantidade avultante de recursos, ele também é muito integrado com a economia catarinense. Aqui na pesca e cultura, na parte da pesca e cultura, aqui nós vemos as vendas do setor. Para quais regiões o setor vende? Nós temos aqui 75% do total da produção da pesca vai para o próprio estado. O setor da pesca vende para o próprio estado catarinense, 75%. 23% vai para outros estados do Brasil e apenas 0,8% é exportado. Né? E aí são os principais produtos, é do próprio setor da pesca de preservação. Então, o setor da pesca e cultura, ele vende para o setor da pesca industrial. Esses aqui são só os segmentos para os quais o setor vende. E no lado das compras, dos insumos, o que o setor compra no processo produtivo? Ele compra de origem estadual. 74% do que o setor compra são produtos produzidos em Santa Catarina. E apenas 22 outros estados em importação baixa, 3%. Então, o setor é altamente integrado com a economia catarinense. Se o setor cresce, ele vai fomentar o crescimento da indústria catarinense e da economia catarinense como todo. Aí agora a pesca industrial. A pesca industrial ele já reflete que o setor catarinense, pelo tamanho, que eu mostrei ali do faturamento da produção, ele é um setor que concentra a produção e distribui para o Estado. Distribui para o Estado, não, desculpa, não. Distribui para o país. Porque do que o setor vende, apenas 30% ele vende para o Estado catarinense. 60% ele distribui, ele vende para os outros estados de Santa Catarina. Então, ele produz aqui e distribui para os outros estados. E apenas 3% é exportado. Na compra, a mesma coisa, aquela relação de integração com o estado de Santa Catarina, chega a quase 70% das compras dos insumos da pesca industrial são produtos provindos de origem catarinense, 27% de outros estados de Santa Catarina,
e apenas 3,9% é importado. Aqui são só os segmentos: as compras dos insumos, serviço, energia, comércio, e ele vende, sobretudo, para o setor de alimentação. Agora, a produção, aqui tem bastante dados em volume. Antes eu mostrei dados em valor econômico, em reais. Agora, fechou, vou aumentar, está terminando. Fechar em volume. Os dados do IBGE para 2022, nós temos a posição de algumas espécies em volume de produção, posição catarinense. Então, aqui nós vemos que o estado catarinense ele é primeiro lugar na produção de ostras, vieiras, primeiro lugar em outros peixes, em sementes, segundo lugar na produção de carpa, segundo lugar nacional na produção de truta e quarto lugar nacional na produção de tilápia. E no somado, em volume de produção, ele ocupa a 5ª posição no Brasil. E em valor, em valor econômico, esse valor chega a 400, pelo menos em 2022, na estimativa do IBGE, nós temos uma estimativa mais atualizada, chega a 480 milhões de reais, e coloca em sexta posição nacional dos estados em valor econômico da produção de pescados. Produção de aquicultura. Aqui é um dado do Observatório Agro, da Secretaria do Agro, aqui, Secretaria da Pesca. Nós temos no gráfico à esquerda as espécies, a evolução dos anos nas colunas, nas linhas, né? E as linhas dentro dos anos têm as espécies. Nós temos uma evolução positiva na tilápia, chegou a 400 milhões de reais por espécie na tilápia, no valor bruto da produção agropecuária. E o valor bruto dessa produção total, o valor da produção agropecuária, o VPA, tem um crescimento significativo. De 2020 para 2023 chegou a 60% de crescimento, um crescimento basicamente de 20% por ano, chegando a mais de 500 milhões de reais, 550 milhões de reais é o valor da produção da aquicultura catarinense, segundo os dados do Observatório. Aqui é aquele mesmo dado, só que dividido em algumas espécies. Aqui são divididos em espécies na parte de peixes, né? No segmento de peixes, de tilápia domina, com crescimento anual, ali chegando a 44 mil toneladas. A carpa, as outras espécies estão se mantendo constante, e a tilápia que está dominando a produção nessa parte de peixes. Né? Também com crescimento positivo, tanto na produção e no volume de produção, chegando a 53 mil toneladas em peixes. Né? Investimentos. Esses dados de investimentos é o investimentos tomado pelo Estado, segundo os dados do Banco Central. Santa Catarina é o segundo estado que mais tomou crédito para o setor da pesca, né, para investimento custeio, perdendo apenas para o estado do Paraná. Então, o setor pegou mais de 130 milhões de reais ano passado para investimento e custeio, comparado com os outros estados. Então, coloca o estado em segundo lugar. Então, o estado ele é grande e está crescendo, né? Tá pegando crédito para investir e para aumentar a produção. Voltando para a aquicultura, na tilápia, foco na tilápia, que a gente viu ali nos gráficos anteriores, que a tilápia ela é um crescimento significativo, é um case aqui positivo do setor, apesar de não ser a líder, né, Paraná, que despontou, mas ainda Santa Catarina está se mantendo na 4ª posição, pelo menos acho que nos últimos 3 anos está se mantendo nessa 4ª posição. O Paraná está despontando, mas de qualquer forma a gente tem um crescimento positivo, que chega a 44 mil toneladas em 2023 na produção de tilápia. Esse é o valor da produção da tilápia. Antes era o volume, 44 mil toneladas, agora é o valor de 2022, dados mais recentes, com um valor estimado de chegando a 400 milhões de reais em 2023, só na produção de tilápia. Coloca o estado em 5º lugar. Passando rápido aqui, porque o tempinho está fechando ali. Moluscos, agricultura. Nós estamos em peixes, agora nós passamos para moluscos. Em moluscos, é uma tendência de queda no volume e também na quantidade de produtores. Ali nós temos só a quantidade de produtores profissional, que é o gráfico de cima, ali chegando a 356 em 2022, uma tendência negativa, o que reflete no menor volume produzido, né? Chegando a 9 mil toneladas. Camarão também tem se mantido estável, produtor chegando a 16 produtores, com uma produção embaixo. Em cima é a tipo de produção. É isso, embaixo é o volume. O volume seja produção profissional e produção amadora. 39 mil toneladas e 12 mil toneladas. Camarão e o total do setor, ali é o total do setor embaixo. E agora os dados que agradeço muito, professor, e me disponibilizou aqui a pesca artesanal e industrial. E nós temos uma evolução significativa, sobretudo na pesca industrial. Ali, ó,
Inicialmente, a gente já vem desde 2021 crescimento chegando a 64 mil toneladas em 2023 na pesca artesanal e na pesca industrial chegando a 80 mil toneladas, com destaque para a sardinha. A sardinha mais que duplicou a sua produção. Isso é um caso muito destacado pelo professor Wilson, não sei se ele está aqui na plateia, que é uma coisa a ser destacada no estado catarinense, ser estudada para poder futuramente ter políticas e fomento para esse setor, que é uma tendência muito interessante que está ocorrendo no estado de Santa Catarina. Por fim, agora, deixa eu dar um tempinho para finalizar com o comércio exterior. Aqui nós temos dados de comércio exterior fechado de 2023, exportação 400 milhões de dólares, importação 368 milhões de dólares, e nos dois gráficos nós temos em volume e em produção. Quer dizer, em volume e em valor econômico, isso distribuído no Brasil, né? Então, nesse valor total de importação do setor da pesca no Brasil, Santa Catarina fica em segundo lugar. Então, é o segundo estado que mais importa o setor da pesca, né? Chegando a 25% do total importado da indústria da pesca vem para Santa Catarina, que depois provavelmente distribui para os outros estados. Processa aqui pela indústria e distribui para os outros estados. E em volume, ocupa também a segunda colocação, chegando a 30% do volume importado da pesca em 2023 veio para Santa Catarina, perdendo somente para o estado de São Paulo. Na exportação, segue a mesma tendência, em terceiro lugar. O estado catarinense é o terceiro estado que mais exporta o setor da pesca, 12% do total exportado, só perde para o estado do Ceará e do Pará. E em volume, é o primeiro lugar em volume. Então, a gente tem um volume grande, mas o valor dessas exportações é baixo, porque a gente tem um volume chegando a mais de 15 mil toneladas, ocupando o primeiro lugar na exportação, mas como provavelmente o valor é menor, do valor unitário, né, pelo produto, ele acaba ficando em terceiro lugar no volume de exportação. Acho que eu consegui fechar agora. Agora, só os últimos dados para a origem da exportação, a origem e o destino dos países, né? Exportações principais países, Estados Unidos, Argentina, Uruguai, Coreia, Taiwan. Exportações principais produtos, 42 milhões. Importações principais da importação vem do Chile, sobretudo salmão, né? Vietnã, Marrocos, Argentina e Peru. Aqui um destaque, que do salmão, 28%, quase 30% do total importado do salmão do Brasil é importado pelo estado de Santa Catarina. E também filé de bagres, também chega a 30% do total importado de sardinhas. 70% do total de importação de sardinhas do Brasil é importado pelo estado de Santa Catarina, que também reflete aquela questão do estado da sardinha lá, que é um case que está crescendo aqui no estado de Santa Catarina. Fechou. Peço perdão aí pelos dados, eu sei que é bastante dados, mas obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, estamos aí. Obrigado, Sérgio. Obrigado, André. Quem tiver pergunta aí, vai anotando, que no fim a gente abre aí para perguntas da plateia. Matsuda, por favor, para você apresentar o trabalho do observatório que está sendo desenvolvido aí com o Sindip. Obrigado. Bom, boa tarde, pessoal. Eu me chamo... Questão do tempo ali só. Mas eu vou me apresentando rapidinho, né? Eu me chamo Luiz Carlos Matsuda, eu sou oceanógrafo no Sindip, que é o Sindicato dos Armadores e das Indústrias de Pesca de Itajaí e região. Eu vou me permitir aqui apresentar um pouquinho do sindicato, né? Tem acho bastante gente aqui que não é da região. Não sei se todos acompanharam ali de manhã as apresentações, né? Mas a entidade aí possui cerca de 300 associados, né? Entre armadores e indústrias, concentrando aí em torno de 450 embarcações industriais aqui no estado, né? Além de pouco mais de 40 indústrias também associadas à nossa entidade. Em relação ao Observatório da Pesca, ele surgiu de uma parceria com o SEBRAE, né? Que desenvolve um projeto na região aqui um pouco mais amplo, voltado aí à questão da economia do mar, né? Focado aqui na região da Foz do Rio Itajaí. Então, a gente já teve uma parceria com o SEBRAE lá em 2009, com algum levantamento do setor, e agora, novamente, a gente veio com essa perspectiva aí da economia do mar, e principalmente pensando no observatório, né, até bastante contente ali com as iniciativas, né, agora da Fiesc, também do governo do estado, trazendo essas informações
para que o setor possa realmente, né, demonstrar ali a sua importância, a pujança, né, e demonstrar a importância principalmente para a sociedade aqui de Santa Catarina, né. Então, como foi mencionado até pelo Alex, né, não são informações coletadas pelo Sindip, né? Na verdade, a gente está agrupando as diversas fontes de informações que existem disponíveis do IBGE, do CAGED, né, número de empregos, do próprio Ministério da Pesca, em questão do RGP, principalmente também do lado de produção, o PEMAP, né, que é realizado pela Univale, e compilando, colocando numa forma interativa, justamente para poder compilar essa informação e facilitar o entendimento, principalmente por quem não é do setor, né, a sociedade em geral, os jornalistas, que a gente acaba sendo bastante procurado, né, sempre quando tem alguma pauta aí no cenário aqui de Santa Catarina, como, por exemplo, a questão da tainha, né, a gente é muito demandado, então a gente percebeu aí a necessidade de ter uma ferramenta que tornasse essa informação acessível para o público em geral, né, porque realmente quem tem mais um pouco de afinidade consegue extrair essa informação, mas tem que aplicar alguns filtros, saber ali os códigos, né, e a ideia do observatório foi, então, pegar toda a informação com foco na pesca industrial e disponibilizar aí de uma forma dinâmica e acessível, né, para o público em geral. Como a gente estava comentando até no início aqui do painel, né, toda a informação do setor ela é importante tanto para a questão do desenvolvimento, né, sustentável, as políticas públicas, né, a gente sente essa necessidade de informações sobre o setor para estar pautando, também para ter essa magnitude da atividade aqui no Estado, como foi colocado pelo Matheus aqui, que a gente vê que realmente é uma atividade importante, né? Se a gente trouxer ainda para a realidade aqui de Itajaí, mais evidente ainda, né? Realmente é um dos pilares econômicos aqui do município. E essas informações são importantes, sobretudo, para o planejamento de políticas públicas, o direcionamento correto aí de investimentos, né? E para sempre visando realmente o avanço aí sustentável do setor. Então, no nosso observatório ali a gente tem um pouco mais de 35 painéis, né, dessas bases de dados públicas e também com a parceria ali com a Univale da questão dos dados do PEMAP. E aí foram elaborados, no final de 2023, ali, 3 estudos, né, focado na questão da produtividade, pesqueira aqui do Estado, comércio exterior, né, sempre tentando analisar essa questão de tendências, né, e o aspecto econômico mesmo aqui do Estado, para a gente posicionar Santa Catarina, né, a nossa atividade em relação ao país. Então, esses foram os 3 estudos que foram entregues aí ao fim dessa parceria com o SEBRAE. Eu não vou entrar no detalhamento desses resultados, porque vai bem na linha do que a gente trouxe aqui, viu aqui da Fiesc, né, posicionando sempre o Estado de Santa Catarina em relação ao número de empregos, produtividade, ao restante do país. Então, eu vou mais ilustrar aqui o nosso observatório, que vai ficar acessível para todos os usuários, né, não só para associado ao Sindip ou uso interno. Então, mostrando um pouquinho da questão dos painéis aí do comércio exterior, né. Vou passar rapidinho, que depois a gente vai abrir ali o link para dar uma olhadinha, mas permite ali a questão de a gente observar os filtros, né, de exportação, importação, ver os principais recursos e o destino, né? Também aspecto econômico. Então, por exemplo, ali a gente já observa a questão da curvina, né, que está sendo debatida bastante aí, ao longo dos painéis que estão acontecendo aqui na Expomar. E realmente é um recurso importante aqui para Santa Catarina. Questão de importação, como foi mencionado ali pelo Matheus, né, o Chile, questão do salmão, que entra muito forte aqui na nossa região. E sempre posicionando aqui embaixo, né, Santa Catarina, em relação aos restantes do Estado, para a gente ter realmente essa dimensão do que ocorre, do que gira aqui a nossa região. Aqui questão de exportação, né, que a gente está vendo uma síntese aqui, a questão de exportação, os principais países, né, também tem o detalhamento a nível de município, né, então a gente consegue enxergar ali os principais municípios. Se a gente clicar sobre alguma espécie, ali depois, quando a gente abrir, a gente vai poder observar. Ele é um painel dinâmico, né, então vai demonstrar para qual país está sendo destinado, quanto que gerou em termos de tonelada, em termos financeiros. Então, realmente, isso, né, de fácil acesso ali, dinâmico, para pessoal, para todo mundo que possa fazer uso realmente dessa informação.
Aí a questão da atividade econômica também tem, né, o perfil dos trabalhadores, como foi também trazido ali, número de empregos, questão de faixa etária, escolaridade, né, e sempre posicionando ali os filtros, né, podendo extrair anos anteriores, enfim, de uma forma dinâmica, por município, né? Então isso é legal porque apesar de a gente estar trazendo aqui dados de Santa Catarina, como a base é do IBGE, a gente também, outros estados ali também consegue extrair essa informação, né? Então se a gente filtrar ali, por exemplo, o Rio Grande do Sul, escolher a cidade do Rio Grande, também vai ter essa informação disponível de número de empregos, questão salarial. Então acho que apesar de focar aqui em Santa Catarina, também permite aí essa questão de dados de outros estados. Então, eventualmente, o pessoal pode, de outras regiões, também fazer uso ali e verificar, né, de fácil acesso ali, como é que está essa questão de número de empregos no trabalho. Questão de receitas, custos operacionais, né, também tem esse painel aí do valor econômico. Esse aqui estava até 2020, né, o Matheus trouxe ali agora de 2022, da última atualização do IBGE. A gente viu que teve um incremento, com uma projeção ainda positiva, demonstrando de fato aí a pujança do setor. Em termos de embarcações industriais, aí focando um pouquinho dos dados do CIS-RGP, né, posicionando Santa Catarina em termos de pesca industrial. A gente tem o maior número de embarcações, né, realmente. E se a gente for olhar também a questão do porte, né, arcação bruta, potência média, então a gente vê todos esses indicadores são acima da média nacional, porque realmente a gente tem aqui uma das maiores e mais modernas, né, frotas pesqueiras do país, né. A gente tem um painel também dos associados, né, então ali a gente tem em torno de um pouco mais de 600 embarcações, como eu falei, a gente tem no Sindip 450 associados, então a gente consegue também ter esses indicadores por modalidade, né? A gente tem um painel desse, aí por enquanto esse está interno, né, para a entidade, mas a gente consegue ver de qual município que são esses armadores, a região das indústrias, a potência média daquela frota em específico, né? Então tem realmente sim bastante informação importante aí para a gente estar observando. Aí só para comentar, a gente fez esse lançamento do observatório no aniversário do Sindip, né, em maio ali. Atualmente, a ideia é que ele esteja disponível no site de acesso, né, para todos, sem necessidade de login, nem nada do tipo. Mas um pouquinho logo depois ali do lançamento, a gente já observou alguma necessidade de melhoramento de algumas informações. Então, hoje ele está temporariamente fora do ar, mas com a perspectiva aí de repente, já no começo do mês que vem, está disponível de novo para o pessoal, né? A gente também, conversando, viu a necessidade de ter, o pessoal chama de story map, né? Uma contextualização de todas as informações que está sendo colocada ali, até para o público mais leigo, vamos dizer assim, como a intenção é ser utilizado por jornalistas também, né? Para a gente estar sempre posicionando a questão da pesca no noticiário local. Trazer uma contextualização desses dados, das fontes dos dados, um resumo até, né? Mas permitindo sempre ali a questão do acesso e vendo esses ponto a ponto. Até se puder, só para a gente ilustrar como é que está o painel. Eu pedi para colocar o do comércio exterior, só para a gente observar, né, a questão da dinâmica. Então, esse é o painel do comércio exterior, né? Então, a gente tem um desse para a questão da produtividade pesqueira, né, com dados do PEMAP, tem um desse para o de emprego, como a gente viu ali os prints, e aí, se for, né, pode ir clicando ali, questão de exportação, então, é um painel dinâmico. Se, de repente, se puder clicar aqui na curvinha, nessa primeirinha aqui de baixo, pode clicar aí. Clicar em cima isso. Então, a gente vê que, né, muda ali o gráfico, a gente vê o principal mercado aí que está sendo destinado a essa espécie, questão de volume, questão de financeiro, né? Então, realmente, tudo assim, bem dinâmico, fácil de entender, intuitivo, né? A gente consegue ver, por exemplo, a questão da sardinha, né, que a gente importa bastante aqui, então, acompanhando isso em tempo real, é importante para as indústrias também, né, ver tendência de mercado. Então, é um painel interessante, assim, que fica disponível, intuitivo, de fácil acesso.
A intenção nossa também é trazer novos painéis, né? Como essa é uma primeira versão, sempre vai aprimorando. E a gente também tem a necessidade, a gente identifica ali entre os associados, da própria legislação pesqueira, né? Então, se a gente, de repente, trouxer aqui também um painel com essas informações, então é algo que está aí no radar para a gente desenvolver também, sempre facilitando o entendimento, né, para o público, então, por modalidade, trazer essa legislação por modalidade de pesca, e sempre focando, claro, na pesca industrial, porque é o nosso público-alvo ali. Mas, vou ser bem breve mesmo, a intenção era mais de divulgação do observatório, né, e acredito que em breve, aí, talvez mês que vem, ele já esteja disponível com todos esses ajustes aí que a gente identificou do lançamento até agora, né? É uma ferramenta recente, a gente vai estar sempre aprimorando, é uma ferramenta viva, né? Então, e sempre vendo a necessidade de trazer cada vez mais novas informações, novas ferramentas para a gente tornar esse painel cada vez mais completo. Mas era isso, obrigado. Obrigado, Matsuda. Parabenizar aí o trabalho. Certamente envolvendo gente capaz aí fazendo acessível os dados, né? Que às vezes olhar nas tabelas fica impossível, os grafiquinhos já dá uma ideia para o usuário menos habituado. Agora vamos falar com o professor Roberto Varlich, que é o líder aí de uma equipe já de muitos anos aí do PMAP. Boa tarde. Ganhei 2 minutos do Matsuda, né? Ganhou, pode Opa, tocar 20 minutos tá bom, para então. ele. Então são 17. Boa tarde a todos. Estou aqui como porta-voz de uma equipe bastante grande, muitos estão aqui presentes. E fui incumbido de apresentar o tema Avanços e Desafios da Estatística Pesqueira. O desafio é essa apresentação, nessa amplitude, então eu prefiro falar sobre aquilo que a gente faz, que é o projeto de monitoramento da atividade pesqueira em Santa Catarina, e contextualizar. E durante a apresentação eu aponto o que nós temos de avanços e desafios nesse contexto. Bem, importante também que levar em conta de que o PMAP em Santa Catarina faz parte de um projeto maior, o projeto de monitoramento da atividade pesqueira na Bacia de Santos. Esse projeto ele é um condicionante de licenciamento ambiental da produção e exploração de petróleo na Bacia de Santos, na área do pré-sal, que aparece aí no mapa, nessa área achurada, e que tem como contratante a Petrobras e o IBAMA como órgão licenciador. Então, esse é o contexto que está no entorno do PMAP em Santa Catarina. E nesse espaço, nós temos várias instituições, na verdade são 4 instituições, já foram inclusive mencionadas aqui pelo colega Alex. A FIPERJ no PMAP Rio de Janeiro, o Instituto de Pesca de São Paulo em São Paulo, e a Fundepag, que é uma fundação ligada à Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, atuando no monitoramento no litoral do Paraná. E aqui, Univale, em Santa Catarina, onde começamos no PMAP em 2016. Eu coloquei Santa Catarina em 2016, na verdade nós iniciamos a coleta de dados em Santa Catarina em agosto de 2016, no âmbito do PMAP. Nós já fazíamos isso antes, vou mencionar isso mais na frente, mas outros estados tiveram outros momentos de início. E é importante também trazer que o PMAP ele já existia. O PMAP, sigla PMAP, ele foi iniciado em São Paulo em 2008, foi o início do licenciamento ambiental investindo em estatística pesqueira nessa escala, dentro de uma metodologia que ela foi aprimorada ao longo do tempo, e nós nos engajamos, fomos incorporados nesse processo 8 anos depois, em 2016, e aí sim também trazendo a FIPERJ e a Fundepag, junto com o Instituto de Pesca, que era o pioneiro no PMAP. Também essa figura e esses números que saíram do lugar aqui na desconfiguração, mas o númerozinho 35, que está perdido no meio da tabela, é o número de municípios que nós temos em Santa Catarina para serem monitorados. Mas o número 15 é o que nós temos no Rio de Janeiro, e também 15 em São Paulo, por coincidência, o número de municípios, e 6 municípios litorâneos no Paraná. Então, essa é a abrangência até para trazer um pouquinho da diferença, da realidade de cada estado, no que se refere ao monitoramento, e especialmente na coleta de dados pesqueiros nesses estados.
Bem, o escopo do PEMAP Bacia de Santos é sim o monitoramento da produção artesanal e industrial, essa produção primariamente em volume, mas também em valor, tá? E ainda o cadastramento de pescadores, embarcações, infraestruturas e entidades de apoio. Também uma caracterização socioeconômica da pesca artesanal. E, por fim, e o grande objetivo inicial do PEMAP Bacia de Santos era analisar a interação entre a atividade de pesca, as atividades de pesca e as atividades de exploração e produção de petróleo. Então, exploração significa basicamente levantamentos sísmicos e produção é extrair o petróleo do subsolo. E todas as atividades relacionadas, né, tráfico de embarcações, enfim. Então, esses que estão marcados com o check feito, foram feitos já. Esse primeiro ciclo, você pode colocar que ele terminou no início da pandemia. Desde então, o PEMAP Bacia de Santos, e inclusive o PEMAP Santa Catarina, tem mantido o monitoramento dos desembarques, o monitoramento da produção pesqueira, até o momento. Bem, os destaques que a gente traz, e talvez os avanços do PEMAP Bacia de Santos, é que ele viabilizou a integração de diversos estados, diversas realidades, utilizando diversas metodologias distintas de coleta de dados, cada um diante da sua realidade local, sua realidade estadual. Também foi desenvolvido e implementado um sistema único de gestão de dados, um banco de dados, mas também para a gestão dos dados, chamado sistema ProPesc Web. Inclusive, ele tem a funcionalidade de utilização com dispositivos portáteis, como tablets, que a gente tem utilizado. Também uma análise de dados de produtos e a geração de produtos padronizados, graças a esse sistema integrado, né? Ou seja, 4 estados, 4 instituições diferentes trabalhando e entregando o mesmo tipo de produto. Nossos relatórios entregues à Petrobras e, por sua vez, depois ao IBAMA, eles são simplesmente unidos os estados, que eles têm a mesma organização, o mesmo tipo de tratamento de dados, o mesmo produto, tá? O mesmo tipo de produto. E, para isso, a gente conseguiu estabelecer uma governança compartilhada, juntamente com a Petrobras, através de uma organização de comitê gestor e um comitê técnico. Esse mapa mostra, esse é um dos produtos da análise de interação entre as atividades de pesca e petróleo, e que mostra basicamente os encontros entre a atividade de pesca, encontros espaciais, né? Isso é um tratamento espacial, com estruturas e atividades de exploração e produção de petróleo. Então, a gente enxerga aí no vermelho é mais intenso, né? E o azul é menos intenso. Mas a gente encontra praticamente em toda a extensão da Bacia de Santos algum tipo de interação. Tá? Então, aqui a gente tem a pesca é dado de monitoramento e, por outro lado, os dados da exploração e produção de petróleo são informações de base de dados fornecidos pela Petrobras. Base de dados de tráfego de embarcações e base de dados de estruturas de produção, plataformas, e também as áreas de levantamento sísmico. Mas o produto final dessa análise mostra as áreas de maior risco e menor risco dessa interação. Risco no sentido negativo para a atividade pesqueira. E aqui surgem algumas questões bastante interessantes. A área oceânica ela está vermelha, em função do tipo de pesca que é desenvolvido nessa área oceânica e o tipo de intervenção da atividade de petróleo nessa área oceânica. Nós não temos tempo para entrar no detalhe, mas é bastante curioso. E, claro, a área costeira, a região costeira, ela tem, por sua natureza, pela intensidade de pesca realizada e também em função do tráfego de embarcações e do uso de áreas para fundeio e manutenção de estruturas da indústria do petróleo, áreas de importante risco de prejuízo à atividade pesqueira. Ou seja, alta interação e com riscos elevados. E o que a gente vê também, não só qual é o risco, mas também identificar quem são aqueles que poderão ser mais prejudicados, dependendo do tipo de atividade que a gente está analisando. Então, a base de dados permitiu identificar quem utiliza cada área de maior atenção e
essa identificação, não através de indicando municípios e localidades e grupos de pescadores. Bom, agora a gente pode falar especificamente do PEMAP em Santa Catarina. O PEMAP em Santa Catarina chega para nós em 2016, que é o final aqui da seta, mas ele olhando para trás, é que nós iniciamos o trabalho de CAIS, de levantamento de dados pesqueiros aqui na região, lá em 1996. Essa foi o nosso início, o nosso aprendizado, e isso se tornou muito mais importante entre 2000 e 2012, em que nós tivemos convênios com vários órgãos de governo, o órgão geralmente, o órgão que estava como a Autoridade Pesqueira do Brasil, ao longo desse período, e que mantivemos com isso o monitoramento da pesca industrial, que era o escopo desses convênios. Entre 2013 e 2015, tivemos uma descontinuidade de convênios com o governo federal e buscamos aí viabilizar a continuidade de uma equipe que tinha toda essa bagagem de aprendizado para que pudesse buscar outras oportunidades para dar sequência ao trabalho. Se não fosse isso, nós teríamos desmobilizado e não teríamos, por exemplo, condições de receber a primeira demanda da Petrobras em 2014, até pelo nosso histórico e experiência, nos procurou para iniciar o primeiro, seja a caracterização da atividade de pesca aquícola no litoral de Santa Catarina, tendo em vista já o início posterior do monitoramento sistemático. O monitoramento que foi implementado posteriormente, especialmente em relação à pesca artesanal, ele dependeu dessa caracterização, mesmo porque nós não conhecíamos a amplitude e as características básicas da pesca artesanal para iniciar o monitoramento. Então, a gente chega nesse momento, em 2016, até a atualidade, com o PEMAP Santa Catarina. Bom, Santa Catarina, nós dividimos eles em 5 macro-regiões, basicamente a divisão utilizada pelo governo do Estado, pelo gerenciamento costeiro, projeto de gerenciamento costeiro do Estado de Santa Catarina, com 35 municípios, distribuídos aí em 531 quilômetros de extensão do litoral e com 331 localidades monitoradas, localidades de pesca artesanal que foram identificadas no caracterização. Na verdade, na caracterização nós identificamos um número em torno de 370 localidades de pesca artesanal, mas nem todas são passíveis de monitoramento em função de questões de acesso, até de questões de características que são perenes ou temporárias, né? E nós temos atualmente 30 locais de descarga de pesca industrial, distribuídos basicamente entre Itajaí e Navegantes, e um terminal em Laguna. Então, essa é a nossa amplitude de abrangência do PEMAP Santa Catarina atualmente. Nossa estrutura, ela tem recursos humanos que hoje compõem 36 integrantes, sendo que 22 técnicos em campo. Os técnicos em campo estão estruturados naquelas equipes na base desse organograma, que estão em verde, são as equipes de campo. Então, cada município sede é composta uma equipe de 2 pessoas, que tem basicamente como equipamento de trabalho um veículo e tablets. E esses tablets eles acessam diretamente o sistema ProPesca Web para inserção de dados. Nós eliminamos no processo, esse é o outro avanço, o uso de papel. Também agilizando bastante a questão da própria inserção de dado e, principalmente, o que vem depois da inserção do dado, que é a verificação, a conferência e a consolidação dos dados. Temos cada grupo de equipes, existem 5 supervisões, ou 5 grupos de supervisões, e acima, no ponto de vista no organograma, é a parte basicamente de processamento, geração de produtos e coordenação. Bom, a coleta e as fontes de dados, a gente tem 2 processos distintos, um específico para a pesca industrial, que se busca o registro censitário das descargas, utilizando 3 fontes de dados. A primeira são as entrevistas de cais, feitas diretamente com nossos técnicos, com os pescadores, mestres das embarcações, que se obtém maior detalhamento. Trabalhamos com fichas de produção, que são basicamente registros de pesagem de descargas, feitas pelas empresas que recepcionam o pescado.
E também os mapas de bordo, que são os instrumentos, inclusive, já mencionados pelo Alex, que é um documento oficial, atualmente sob responsabilidade do Ministério da Pesca, e que também ele contribui para a entrada de dados. Esses instrumentos eles são combinados. A situação ideal é que nós temos para a mesma descarga os 3 instrumentos combinados, ou seja, isso dá condições de verificação e consolidação da informação daquela descarga. A pesca artesanal, nós aplicamos uma metodologia amostral. Eu poderia levar uns 20 minutos ou 30 minutos para fazer uma breve explicação, e a gente não tem esse tempo. A gente pode, nas perguntas aqui, entrar nesse assunto. Mas, basicamente, nós temos amostras que procuram amostrar em torno de 275 localidades e 3.900 unidades produtivas no estado. Unidades produtivas são basicamente pescadores artesanais, indivíduos pescadores, mas também embarcações que são ainda classificados como pesca artesanal, mas as características já são relacionadas com uma maior capacidade de produção. Então, existe um método, o método se divide ainda na amostragem para situações distintas. É muito diferente a pesca desembarcada, ou a pesca feita com uma pequena canoa, com uma embarcação que tem 12 metros, 14 metros e com uma maior autonomia. Mas está tudo dentro do pacote da pesca artesanal. Alguns números da pesca artesanal, um número que esse já iniciou no próprio cadastramento, no projeto de caracterização, e ele vem sendo atualizado ao longo do tempo, em torno de 10.500 pontos de embarque e desembarque de pescado. Esse é o principal motivo que a gente pode dizer por que fazer um processo amostral. Se nós fôssemos fazer a amostragem de desembarques, nós teríamos que ter uma cobertura de 10.000 locais. E aí vem a questão do outro lado, que é o custo. O custo é a capacidade de gerenciamento desse processo. A aplicação do método amostral ele tem uma confiabilidade estatística aceitável e que permite cobrir todo o litoral de Santa Catarina com mais de 10.000 pontos de desembarque, mais de 350 localidades e gerar um resultado de qualidade, de confiabilidade estatística no final. Nós temos os pescadores cadastrados, esse é o nosso universo. Hoje, o número mais recente, na verdade não é exatamente hoje, esse é o número desse ano, 10.290 pescadores cadastrados, esses são pescadores em atividade, tá? Então, ou seja, como é o nosso universo para o processo de expansão amostral, deve ser necessariamente a pessoa que está pescando naquele período. Então não ia entrar outras pessoas que têm, inclusive, habilitação de pescador profissional, que são pescadores artesanais, documentados, mas que não atuam diretamente na captura. E esse é o grupo que atua diretamente na captura. E temos monitorado, aí, acumulado ao longo do tempo, desse universo, 8.012 unidades produtivas. Então, a gente tem um número ali de pescadores que ainda não tiveram sorte de cair na nossa amostra. A amostra é aleatória. Tá? E esse é o princípio estatístico de uma amostra aleatória para poder representar o universo a partir dessas amostras. E como a gente utiliza muito nossos veículos para percorrer o estado, hoje nós estamos acumulando em torno de 2,5 milhões de quilômetros rodados. Já na pesca... Pulei, eu acho que é importante mostrar... Só vai para... vai para frente. Agora dei uma abertura do que a gente vai apresentar ainda, mas o mapa é importante para observar a amplitude da pesca artesanal de Santa Catarina. Pescadores artesanais de Santa Catarina estão pescando no litoral do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Claro que a gente está colocando aqui todo o grupo de pescadores artesanais, desde embarcações com maior autonomia até pescadores que não têm embarcação, é pesca desembarcada. A maior intensidade aqui são valores em captura. A captura mais intensa, ou de maiores volumes acumulados, está em tons em vermelho, e cores aí em roxo são os menores volumes acumulados. Mas a gente vê que a abrangência é bastante importante nessa região, em toda a região sul do Brasil, atingindo a região sudeste. Pesca industrial. 962 embarcações cadastradas, a gente viu os números aqui apresentados pelo Sindip, que é um número inferior, mas sim, porque os portos de Santa Catarina recebem visita de embarcações de outros estados. E aqui a gente tem um quantitativo cadastrado, independente do estado de origem. Mais de 100 mil desembarques registrados no período do PEMAP, ou seja, desde 2016, tendo aí participação de entrevistas de cais, fichas de produção e mapas de bordo.
Claro que se a gente somar esses instrumentos vai dar um número muito maior de 100 mil, justamente porque o resultado se busca a combinação desses instrumentos. Então, a cada descarga, na situação ideal, teria 3 instrumentos de entrada de informação. E, atualmente, nós temos 16 empresas fornecendo regularmente fichas de produção. Né? Basicamente, empresas que estão, né, falando de pesca industrial, empresas de Itajaí, Navegantes e também em Laguna. Buscando aí um histórico, e talvez aqui a gente tenha um avanço também. Primeiro, o avanço foi manter viva a estatística pesqueira em Santa Catarina. Tá? E isso, atualmente, posso dizer, graças ao licenciamento ambiental. Ao IBAMA, que basicamente é o que exige a Petrobras a contratar esse serviço. Mas olhando para trás, e a gente tem já na década de 90, nós já tínhamos estatística, até antes disso. A gente tem uma sequência aí, SUDEP, depois IBAMA, aqui particularmente CEPSU, antes IBAMA, depois hoje ICMBio, que manteve a estatística durante bastante tempo. E o PEMAP ele entra somente em 2016, mas antes disso, em 2000, em 2000 nós tínhamos as barras escuras, né, negras, pesca industrial, e aqueles valores de 2000 e 2012, basicamente, são os dados gerados pela Univale com os convênios com o governo federal. O que chama a atenção também é a diferença das barras claras entre o período antes do PEMAP e o período PEMAP. A pesca artesanal ela aparece, tá? Ou seja, o que não era visto passou a ser observado. Hoje, com uma participação em torno de 45% da produção estadual é proveniente da pesca artesanal. A gente vê também uma redução na produção industrial, do ponto de vista de desembarque, volume desembarcado. Tá? Podemos discutir isso em outro momento, os motivos. E também temos um vazio de dados 2013, 14 e 15, que foi o período da descontinuidade do trabalho, dos convênios que nós tínhamos com o governo federal, em que existem dados, sim, mas esses dados não passaram um processo de consolidação. Ainda um dia faremos isso, para que esses dados não fiquem sem uma aplicação direta, mas eles existem. Mas de uma forma que nós não estávamos mais fazendo o processo de coleta de dados para estatística. E aí chegamos em 2023 e 2022, tem aquela pequena barra amarela que surge ali, é o acréscimo que nós tivemos nos último mês, né, de entrada de instrumentos, de fichas de produção e mapas de bordo, que foram processados recentemente, e trago esse acréscimo para demonstrar aí que é um processo dinâmico. Continuamos atualizando dados anteriores em função da capacidade e a possibilidade de recuperação de dados anteriores. Isso, os mapas de bordo e fichas de produção são os instrumentos que nos possibilitam para isso. E esse acréscimo, basicamente, é o que vem das fichas de produção das principais empresas aqui da região de Itajaí Navegantes, que é Sardinha Verdadeira, Bonito Listrado e Curvina. Tanto nos 2 anos é o que, basicamente, que resulta esse acréscimo. Temos, para o acesso à informação, temos uma interface que é a nossa página na internet. Também existe uma página da própria Petrobras, Comunica Bacia de Santos, em que os relatórios estão colocados lá, disponíveis para baixar. Temos um boletim informativo que publicamos semestralmente. Aqui no nosso stand da Univale, temos ali o boletim do segundo semestre de 2023, um instrumento já mais acessível, com infográficos, para facilitar o entendimento. Publicamos recentemente, o ano passado, aqui na Expomar, o boletim do triênio 2017 a 2019. Ali aparecem a capa dos nossos relatórios técnicos, mais densos, que estão para acesso nos 2 links que estão apresentados ali, que são os relatórios semestrais que vão terminar sendo entregues ao IBAMA pela Petrobras. E agora temos o Observatório Água Catarinense, que esse é um grande desafio. Isso nos trazendo a necessidade de aumentar a velocidade de processamento de dados e entrega. A gente tem um desafio de fazer quase tempo real, e esse é um grande desafio. Não só fazer a coleta, mas processar e entregar. E estamos recebendo aí, logo, já a apresentação aqui, teremos ainda o Observatório da Pesca, aqui promovido pelo Sindip, e também a iniciativa da Fiesc, né, em relação ao Observatório do setor pesqueiro. Então, são várias formas que a gente tem pela frente com possibilidade. Bom, o PEMAP não está sozinho,
né, o PEMAP, na verdade, ele faz parte de uma rede, né, que interage com o PEMAP. Então, nós temos aqui instituições nacionais e internacionais que, de uma forma ou outra, que têm uma relação com o projeto. Parte são produtos gerados pelo PEMAP, produtos para pesquisa, produtos para gestão pesqueira, né, e também parcerias com outras universidades e outros projetos. Então, daqui basicamente um resumo aí dos nossos parceiros nos últimos 6, 7 anos. E, para finalizar, né, deixar um agradecimento. Esse agradecimento tem que ser feito sempre, porque toda informação que é fornecida ao PEMAP, os dados, eles são fornecidos de forma voluntária. São voluntários pelos pescadores, pelos responsáveis pelas empresas, armadores, gestores das indústrias. E, se não fosse essa colaboração, não existiria o PEMAP. Então, o agradecimento ele é fundamental ser feito, sempre lembrado de que sem o envolvimento de todos não existiria esse trabalho, nós não teríamos nada para apresentar. E aqui deixo, por fim, o meu contato. Estou como coordenador geral do PEMAP já há alguns anos, tá? Mas tenho participado do processo desde o início. Tá? Me incorporei à equipe lá por em 1998, 97, 98. Né? E desde então temos trabalhado aí como um grupo que vem vencendo os desafios e obtendo avanço no que fazemos. Agradeço a atenção dentro do tempo da prorrogação do tempo. Obrigado. Obrigado, Roberto. Obrigado a todos aí os expositores. Ficamos aí à disposição. Não sei se alguém na plateia quer fazer alguma pergunta específica para para outro ou para o todo. Vou passar aqui para a Nathalie Piccolo. Obrigada, Cadu. A minha pergunta vai para o Alex, mas se o Roberto quiser reagir também. Primeiro, eu queria fazer um comentário, agradecer o Alex e o Roberto, mas especialmente o Alex. É Alex, né? Isso. Pela apresentação. Foi muito bom entender o plano do Ministério para a Estatística. Como você falou, é a primeira vez, né, que você está mostrando. E aí, conhecendo muito bem o PEMAP de Santa Catarina, de São Paulo e Paraná, pela relação de proximidade com as pessoas, você citou bastante do trabalho colaborativo entre as instituições. Mas eu acho que uma coisa importante destacar, e acho que o Roberto pode elaborar, quando o MPA estiver pensando nos seus parceiros de escolha para fazer estatística, é a capacidade dessas organizações, que elas desenvolverem e têm agora, de criar um plano e implementar o plano. Porque quando a gente olha para uma Petrobras e ela coloca um contrato, ela quer uma alta eficiência, ela quer alguém que demonstre os resultados, o que é uma grande deficiência, né, da gestão pública no Brasil. Então, assim, o que eu observo é isso, e aí fica aberto para o Roberto reagir se isso está correto ou não. A minha pergunta per se sobre estatística pesqueira é a posição do IBGE nessa governança, porque estava ICMBio enviando dados para o Ministério, IBAMA, IBGE. A minha dúvida é se na ponta tinha que ter o IBGE e o MPA nessa cadeia, porque a gente conseguiria ter uma instituição altamente reconhecida nacionalmente e internacionalmente e perene, né, nessa construção da estatística pesqueira. Obrigada. Posso comentar também? Bem, obrigado pela pergunta, né, e pelo comentário em si. Eu vou da última fala para a primeira, ok? Em relação ao IBGE. O IBGE ele entra num contexto, só para contextualizar, nós ainda temos atualmente em vigência o decreto que foi definido ainda no primeiro MPA, que dá competência ao IBGE para efetivamente gerar estatística pesqueira e aquícola. Isso está em discussão já, por isso que eu citei o IBGE aqui, para rever isso. Hoje essa atribuição é do MPA e claro, nós temos uma questão de estabilidade institucional, sei bem disso, mas hoje está com o MPA, então a gente está revendo esse contexto. O IBGE entra nesse caso aqui principalmente por causa da questão da aquicultura. Então, eu citei anteriormente que a ideia da estatística não é apenas pesqueira e aquícola também. E hoje,
o censo aquícola, pelo menos a nível de Brasil, é feito pelo IBGE. O MPA hoje dispõe do relatório de aquicultor em águas da União, que é obrigatório para cada aquicultor. Então, nesse contexto, entra muito mais na parte de aquicultura do que de pesca. Muito embora, só para poder atualizar, há 2 semanas atrás, tivemos uma reunião com o presidente do IBGE para falar exatamente dessa questão de como utilizar a expertise do IBGE ou sua estrutura como uma forma de tentar garantir que o MPA, em conjunto com o IBGE, também possa ter uma estrutura para segurar a estatística ao longo do tempo, se o MPA existir ou não. E um dos encaminhamentos que foram feitos nesse sentido é exatamente a oficialização de um acordo de cooperação técnica, embora todos estejam no governo federal, muitas vezes é necessário. Então, no caso da Univale aqui, a gente tem um acordo de cooperação técnica com a Univale, na qual nós do governo federal nós temos que agradecer muito a Univale, muito. Hoje eu posso dizer que a pesca de atuns e anfis no Brasil, ela está segura, ou vem sendo assegurada por causa do trabalho colaborativo com a Univale e com seus pesquisadores, consequentemente. Então, no caso do IBGE, o primeiro ponto é oficializar esse acordo de cooperação técnica e é, sim, pensar como arcabouço institucional, se é possível ou não. Mas a ideia é utilizar o IBGE também nesse contexto. E o primeiro ponto que você tinha comentado, eu agora esqueci, desculpe, eu não lembro exatamente. Sim, claro, isso. Bem, as instituições que estão sendo escolhidas, pelo menos a princípio, para tapar os buracos que estamos identificando, são universidades federais com pesquisadores com experiência na coleta de dados, seja no caso do Nordeste, que por onde começamos, e no Norte também vai ser assim. Então, claro, em um determinado momento, nós temos muita interação com o Roberto, mas eu acho que, como planejamento, e dentro do nosso plano, a ideia é que, em um determinado momento, se traga a expertise dos diferentes programas de monitoramento ao longo do país, para poder exatamente tentar padronizar e ajudar o MPA nessas áreas onde não existem programas perenes de coleta de dados. Então, isso está planejado também. Isso não só para a parte marinha, mas também para a parte continental. Ainda não foi oficializado o contato com os PMAPs nesse sentido, mas a ideia é que a gente converse e use a expertise que já existe. Como eu disse, o MPA não está inventando uma roda. Então, existe uma coleta de dados perene em algumas regiões com muita qualidade. Então, a gente tem que usar essa expertise de certa forma, né? Então, isso vai ser feito. Nesse contexto, as instituições que estão sendo escolhidas não são, por exemplo, instituições privadas, são instituições públicas com pesquisadores de renome que vão coordenar esse processo, pelo menos nesse início, até que nós tenhamos uma estrutura consolidada para poder fazer isso de uma forma mais perene. Bem, obrigado pela pergunta, Nathalie. Vou trazer alguns pontos importantes. Se não fosse o licenciamento ambiental, Petrobras, nós não tínhamos continuado. Da mesma forma, acredito que a FIPERJ também não estaria trabalhando como está trabalhando, e o Instituto de Pesca estaria parado lá em 2008 ainda. Então, esse é um problema sério, porque nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. O petróleo continua existindo, mas os processos de contratação são projetos, eles têm tempo limitado. Então, esse é um desafio que nós temos, é que está sempre mantendo a chama acesa, ou seja, sempre buscando uma renovação, e para isso nos exige muito do ponto de vista da entrega. Né? Se não entregar, a gente não tem contrato. Por outro lado, mesmo que o Alex e o Ministério da Pesca queiram nos contratar, ele não pode, não nos contrata. Então, toda a colaboração que nós temos com o Ministério da Pesca, ela é a colaboração do ponto de vista do nosso papel social. Nós temos noção do nosso papel social. Porque, se fosse pelo contrato, a gente estava fazendo o licenciamento, entregando relatório para a Petrobras cada 6 meses, só isso. Né? Mas existe muito mais coisa envolvida com isso. Né? E isso que a gente vê, muito mais coisa, a gente vê no pescador na beira da praia, aquele pescador que está pedindo gestão pesqueira. Né? Ou do armador e do industrial que está pedindo gestão pesqueira. E sem dados a gente não faz gestão pesqueira. Então a gente faz coleta de dados e a gente também busca ajudar a gestão pesqueira. Então, assim, mas isso é incerto. O futuro é incerto. Então fica o desafio, grande desafio, né,
para que talvez aí licenciamento ambiental, IBAMA, Ministério da Pesca, comecem a conversar junto com o IBGE e viabilizar uma forma que também não dependa somente de universidades federais para executar. Tá? Colocar que quem tem competência e experiência para executar também possa executar, porque a gente pode continuar colaborando dessa forma. Posso só fazer um breve comentário em relação ao que o Roberto falou? Esse contato, como eu disse, já começou a ser feito, certo? Então, contato com o IBAMA em termos de tentar colocar em outras atividades, por exemplo, eu citei a eólica, os parques eólicos terem nos seus TRs, no caso do IBAMA, colocar no TR a obrigatoriedade de ter uma condicionante para o monitoramento do desembarque pesqueiro. Isso em eólicas offshore, mas dá que não existem ainda, né? Mas existe sim a possibilidade. Mas pensar em outras atividades que possam eventualmente serem utilizadas como uma forma de condicionante, né, que subsidiem também a gestão e a coleta de dados. E, como eu disse, também buscar outros métodos de conseguir esse fortalecimento. Não é só uma questão da instituição, mas é uma questão de onde você vai conseguir esse recurso para tornar isso perene. Então, independente de que instituição esteja à frente, né? Então, só para poder atualizar, está começando a ser feito. Como eu disse, talvez não na velocidade ideal, mas está caminhando. Ok, obrigado. Tem mais duas perguntas, dois Fernandos, Fernando do CEPSU e Fernando Sindip. Eu já vou pedir para todos aí para segurar as posições, porque na sequência eu vou chamar o professor Angel, que vai coordenar uma próxima palestra aí do evento, tá bom? Então, por favor, Fernando, aqui do CEPSU, ICMBio, vai falar. Bom, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Sou Fernando Bruto, estou na coordenação do CEPSU, hoje no ICMBio, antigamente do IBAMA, né? Queria destacar, o professor falou aí da gestão pesqueira compartilhada, né, nessa nova reestruturação do setor pesqueiro, digamos assim, no governo, né? A criação de um departamento no Ministério do Meio Ambiente, que é o Departamento de Apoio à Gestão Compartilhada Pesqueira, é o Gilberto Salles, para quem não conhece, né, que tem dialogado muito, né, com o Ministério da Pesca, também na questão de estatística pesqueira, né, para a gestão pesqueira, né. A gente sabe quanto é importante isso. E o CEPSU já foi muito importante na questão da coleta de dados. Hoje ele trabalha mais na conservação, mesmo em pesquisa de conservação marinha, né, pela estruturação que foi feita. E eu gostaria só de destacar também que o dia de amanhã é muito importante para a gente, que o CEPSU faz 40 anos de criação, depois de muito tempo aqui em Itajaí, né, e abrange hoje o Sul e o Sudeste na pesquisa e conservação marinha. Eu agradeço o espaço aqui. Obrigado. Viu? Valeu, obrigado. Vou passar aqui para o Ferrão, fazer uma pergunta aí para o povo. Boa tarde a todos. Acho que os dois já sabem até o que eu vou perguntar, né? Eu queria fazer um comentário sobre a situação da informação ser voluntária. Alex, ela vai ser muito mais valiosa se ela não for voluntária, se ela for obrigatória. Tá? E que se crie um software, no qual, no mesmo software que se passe o mapa de bordo, se passe o relatório de descarga, com a responsabilidade do armador ou do pescador artesanal. Tá? Nós vamos ter, vai inclusive melhorar a qualidade dos mapas de bordo se isso for feito. Eles nunca vão bater, e o mapa de bordo, como eu tinha conversado com você lá fora, é uma informação estimada, não peso de balança. Mas aí também essa informação ficaria toda com o MPA e vocês poderiam compartilhar, né? O PIMAP tem que continuar, mas como o Roberto mesmo falou, pode não ser eterno, né? Pode amanhã ou depois falhar. Eu, em cima do cais, eu vejo pessoas recusarem informações PIMAP, tá? É fato, tá? O setor tem suas falhas, tem gente que tem outra visão. Então, isso aí seria uma evolução e é extremamente necessário agora na questão da discussão da gestão da pesca da curvina. É isso que eu tinha que colocar para vocês dois. Obrigado. Tá bom, apareceu ali um saideiro, eu vou levar ali para ele fazer a pergunta.
tentar manter mais na pergunta, né? Resposta e pergunta, aproveitar os palestrantes. Boa tarde. A pergunta vai para o professor Roberto Hugo, extensionista da EPAGRE. Professor, tendo em vista essa preocupação, né, de que o PMAP é um projeto, tendo em vista, acho que vai para o ar amanhã, essa interação do PMAP com o Observatório Agro, né, que está dentro, que é uma ferramenta da Secretaria de Agricultura, o qual a EPAGRE, né, subsidia muito as informações colocadas lá. O senhor vê a possibilidade, viabilidade técnica e econômica de, num cenário de um PMAP correr o risco de ser extinto por questões financeiras, né, de não financiamento através da questão ambiental, disso ser incorporado no governo do Estado? Se é muito caro, não? Não é caro. Não é caro. Eu não vou abrir valores aqui, mas não é caro. Tá? Caro é não ter o dado. Isso é bem mais caro. Claro, a gente está... Isso, inclusive, foi essa possibilidade de despertar o governo do Estado de Santa Catarina, sobre a importância de ter monitoramento pesqueiro em Santa Catarina, é o que nos levou à aproximação e a parceria hoje com o Observatório Agro Catarinense, para que o governo do Estado perceba que, na verdade, o governo do Estado pode fazer isso. Nós podemos fazer isso juntos. Tá? Então, isso eu acho que é o primeiro passo para buscar, talvez, uma situação em que seja uma política do Estado de Santa Catarina, desvinculada com questões de licenciamento ambiental e independente de olhar para trás da instabilidade institucional do âmbito federal. Tá? Talvez seja um caminho. Talvez outros estados possam ter esse caminho, como é o exemplo do Rio de Janeiro e de São Paulo. São órgãos estaduais que realizam o processo de monitoramento, estudo pesqueiro, extensão e outras atividades, em que Santa Catarina já tem bastante, só não tem monitoramento pesqueiro, porque a extensão tem. Vocês, EPAGRE, né, desenvolvem monitoramento pesqueiro, a extensão pesqueira. Então, acho que, né, é uma possibilidade que se abre, estamos mais perto disso, estamos agora já andando juntos, e eu acho que sim, acho que é um caminho. Tá? Então, vamos continuar conversando, acho que a própria Secretaria Executiva está atenta para isso, que não é por acaso que a Secretaria Executiva hoje é nossa parceira no trabalho do processo do PMAP, né, e na divulgação dos dados. Obrigado aí, agradecer a todos pela paciência, pela atenção. Parabenizar, eu acho essa pergunta dos custos, sempre eu fiquei meio no caminho, né, entre um oceanografia, esses caras são todos meus colegas, a grande maioria foi do meu tempo, depois eu pesquei, depois eu vejo pouco o armador, na verdade eu acho que o usuário mais interessado de todos deveria ser o amador, o industrial, e a gente não vê tanto essa participação. Tem muita academia, tem muita meninada mais nova aí. Mas o custo devia ser esse, né? A relação do que é produzido com recurso público e do que custa manter esse recurso público saudável para as próximas gerações. Acho que esse é o conceito que devia ser mais considerado, mais pensado por quem usa do recurso. Mas, enfim, é isso aí. Vamos chamar agora, por favor, para agradecer mais uma vez, dar por encerrado esse painel, agradecer os palestrantes, o painel da estatística.